E aí, pessoal, vamos lá? Hoje eu vou falar sobre transformações. Mas antes de falar sobre transformações, eu queria só exemplificar outra coisa que foi vista em aula, tá? Deixa eu apagar só essa câmera aqui. Vamos deixar só o cubo. É sobre a questão de topologia, tá? Temos aqui um objeto e vocês podem perceber que esse objeto, deixa eu entrar nesse modo, tá? Aqui você pode ver que tem um objeto, o modo de objeto, né? E tem o modo de edição, que a gente vai falar com mais calma depois. Mas por hora, só para entender, é o seguinte. Temos esse objeto aqui, ele tem 8 vértices, né? E aqui você consegue ver 12 arestas e 6 faces, tá? Como o Blender é implementado em OpenGL e o OpenGL só trabalha com triângulos, você consegue ver aqui também ó, que ele possui 12 triângulos, ou seja, 2 para cada face, tá? Essas faces aqui esses polígonos têm 4 lados, mas eles estão divididos ao meio no fim das contas, né? Depois eu vou falar porque é importante manter polígonos com 4 lados aqui e não modelagem em triângulos. Mas por hora vamos focar no seguinte, ó. Temos esse cubo, tá? Eu vou adicionar um outro cubo aqui. Então agora a gente tem 2 cubos, tá? Objetos separados. E eu vou fazer uma coisa com esse cubo aqui. Eu vou pegar esse cubo e vou subdividir ele. Pronto. O que aconteceu aqui foi o seguinte, esse cubo agora, ele tem muito mais vértices, tá? Então, por exemplo, eu tô com 26 vértices aqui, selecionados, tá? E aí, o que acontece? Vocês podem perceber, nesses dois objetos, que eles têm exatamente a mesma geometria. Ou seja, eles têm o mesmo tamanho, eles têm a mesma aparência. Então, isso que é a geometria de um objeto. Porém, vocês podem perceber que nesse daqui, ele foi feito utilizando uma certa quantidade de vértices e esse daqui outra. Então, o que eu quero mostrar é que isso é a topologia do objeto. Então, esses objetos têm geometrias iguais, mas topologias diferentes. Então, o que acontece é que, ainda mais que a gente vai trabalhar com OpenGL, não adianta pegar um objeto muito complexo, muito cheio de polígono, porque a performance vai ser lenta, porque as operações têm que ser executadas em tempo real. Então, o que acontece é que são os objetos low poly, que eles chamam, que são os objetos que vão se parecer ao máximo com o objeto que você quer, pode ser um avião do trabalho ou um prédio, eles têm que se parecer ao máximo com aquilo, utilizando o mínimo de polígono possível. Tá? Então, sempre que possível, tentar fazer um objeto com a topologia mais simples possível, desde que atinja a geometria, parecido pelo menos com a geometria que você queira. Então, tem uma grande diferença para modelos feitos para filme e para jogos, entendeu? Se você colocar lado a lado e ver a quantidade de polígonos, é uma diferença bastante grande. Outra coisa importante também, agora eu vou apagar esse daqui e vou colocar esse daqui. E só para ressaltar, por exemplo, aqui eu segurei o Alt, cliquei com o botão direito para selecionar. Depois, igual eu falei, eu vou falar com calma desses comandos. Mas isso daqui, ó, que a gente tem agora, tá? Temos esse objeto aqui. E o que eu quero dizer é que, estranhamente, esse objeto aqui tem a mesma topologia desse. A geometria claramente é diferente, mas a topologia não, entendeu? Então, isso é só para exemplificar o que foi dado em aula, para ilustrar, na verdade. Então, beleza. Vamos lá, vou apagar esses dois objetos, tá? E a gente vai começar a falar sobre como fazer as transformações aqui. No Blender, as transformações que a gente tem são as básicas, né, que eu vou usar o tempo inteiro, podem ser usadas também com esses gizmos. Tá vendo? O que eu fiz aqui? Eu coloquei o mouse em cima do gizmo e no eixo que eu quero, tá? E cliquei com o botão esquerdo dessa vez. Não é para selecionar o objeto, então com o botão esquerdo. E aí você consegue movimentar simplesmente arrastando o mouse, tá? Essa é uma forma simples. Esse gizmo pode ser alterado para rotação, tá? Então você consegue rotacionar. Um diferencial da rotação é que ele não rotaciona conforme o incremento que você aumenta, e sim conforme o círculo trigonométrico que você pode imaginar aqui em volta, tá? Então, funciona assim, se você pegar aqui, você continua fazendo o mesmo movimento, tá vendo? Mesmo mudando o eixo. Então, ó, no Z, a mesma coisa,
tá? E aqui a gente tem também o gizmo para escala, tá? Deixa eu voltar ele para a posição original, que a escala vai ficar mais clara, tá? Então, aqui a gente pode mexer na escala do objeto, tá? Beleza. Uma coisa interessante de falar é o seguinte: tome cuidado com a escala, porque no Blender você tem o tamanho registrado do objeto, né, o tamanho máximo dele, mas a escala às vezes faz isso de uma forma relativa. Ela não está mexendo os vértices dele, ela está mexendo a escala aplicada nele, tá? Então, depois a gente vai ver como aplicar essa escala no objeto e o que isso pode fazer de diferença na vida da gente. Beleza, deixa eu apagar ele. Tá. Então, quais são os atalhos para isso no Blender, caso você queira usar? Você pode também ocultar aqui o gizmo, tá? Caso ele suma aí do nada, só vir clicar aqui. O botão G você usa para ter uma certa liberdade de movimento. Só que você pode perceber que você não tem controle. Por exemplo, eu movi ele para cá e na verdade ele saiu do eixo, tá? Então, assim que você aperta G, é só lembrar G de grab, né? Se você apertar o scroll, clicar com o scroll do mouse, assim que você clica, você tem o eixo ali aparecendo, ó. E com esse eixo você pode movimentar para o eixo que você quer indicar, tá vendo? Por exemplo, eu quero movimentar aqui no eixo Y. Aí eu solto, pronto, agora ele está travado aqui. E uma coisa interessante é que você pode digitar quantas unidades você quer movimentar. Então você pode falar, eu quero mexer 5 unidades para cá, né? Essas unidades estão aparecendo aqui embaixo, ó. Tá vendo? Aqui embaixo tem 5, eu posso digitar 55, ele foi lá para frente, ou 12. Então ali você tem esse controle. Ou menos 5 também, caso queira ir para o outro lado, tá? Uma coisa interessante do Blender é que na hora que você chega, está aplicando um comando e seu mouse chegou no final, se você tentar passar, ele volta. Entendeu? Então você não tem aquele problema, igual tem em alguns aplicativos, de chegar no final, aí ter que soltar, voltar, clicar lá para trás, mexer de novo, tá? Então, só para explicar isso. Beleza. Para rotação é R, né? O mesmo esquema, se você apertar e segurar, você seleciona o eixo, tá? Aí você pode digitar 45 graus, por exemplo, e ele rotaciona, sem problema. E a escala também é proporcional. Então, por exemplo, se eu cliquei, aliás, se eu aperto só o S, eu tenho uma escala uniforme, tá vendo? É igual em todas as direções. Se eu aperto a escala e clico com o scroll, aí eu posso digitar, por exemplo, 2, e aí é proporcional ao tamanho do objeto. Então ele foi 2. A escala agora de 2 vai dobrar aquele objeto antigo. Então, é só lembrar que é proporcional ao tamanho dele. Beleza, então deixa eu apagar isso daqui. Voltei. Vou falar agora um pouco sobre os painéis, tá? Já que a gente já está usando isso, já dá para falar um pouco mais. Aqui você tem algumas ferramentas nesse painel, tá? E essas ferramentas podem ser, transladar, rotacionar. Então você pode clicar aqui e a partir daqui ele já começa a executar o comando, tá? Alguns aqui são úteis, outros você consegue de outras formas. Então, às vezes tem 3, 4 formas de fazer a mesma coisa no Blender. É uma crítica até do Blender for Artists, aquele programa que pegou o Blender, fez um fork dele, que eles tentaram remover esses menus, né, agrupados, que foram criados ao longo do tempo. Eu ainda prefiro a interface do Blender, né, eu estou habituado com ela e não achei que a interface lá deixou tão mais simples. Mas quem quiser pode dar uma testada lá no programa, se achar que é mais amigável e tudo. Por trás dos panos é o mesmo programa, vai ter tudo. Só a interface que é diferente. Então beleza, aqui a gente tem também o modo que ele representa o shade. Isso aqui por enquanto não vai fazer diferença pra gente. Criação, pode criar por aqui também. E o resto aqui a gente não vai precisar por enquanto, tá? Grupo a gente não vai usar nem nada. É importante mostrar esse painel na hora que você está criando um objeto. Por exemplo, vou criar aqui uma esfera. Você pode ver que durante a criação, antes de você executar a translação e tudo mais, porque depois que você executar você perde. Antes de você executar, você tem aqui a quantidade de segmentos, tá? Então eu posso aumentar a quantidade de segmentos dessa esfera, tá? O tamanho também. Você pode alterar tudo isso durante a criação do objeto.
Esses UV aqui são as coordenadas de textura, a gente não vai falar por enquanto. E você pode alterar o local. Tá? Ele pega o local inicial de onde estava o seu cursor, mas aí você pode alterar também e colocar, eu quero ele, mas eu quero menos 5 unidades para cá. Tá? Isso é útil porque às vezes você pode adicionar um cubo, clica aqui e agora o cursor está na face do cubo. Se eu adicionar um novo cubo, ele vai ficar no meio, né? Eu posso vir aqui e falar que eu quero que a localização dele no X, né, some mais 1. Tá? O Blender aceita essas operações também aritméticas básicas em tudo quanto é menu. Isso facilita muito as coisas também. Então agora o que aconteceu? Eles estão com a face exatamente no mesmo lugar. Tá? Beleza. Em modelagem também, ainda não comecei a falar de modelagem, mas já adiantando, não tem um jeito só de fazer as coisas, tá? Tem gente que gosta de trabalhar com muita precisão, tem gente que gosta de trabalhar no olho só de uma forma mais artística e dependendo, às vezes você vai passar por um monte de coisa, fazer manual e tinha um jeito mais automatizado de fazer, então tem que pensar um pouquinho na hora que estiver modelando, como é que eu posso fazer isso mais fácil, que ferramentas eu tenho. Então modelagem não tem um segredo, um caminho. Tem algumas técnicas, eu vou falar de uma, mas não tem um caminho específico. Esse outro painel aqui, ele tem algumas propriedades do objeto. Por exemplo, o local onde ele está, você pode alterar aqui também. Tá vendo? Rotação, tudo. Então, depois que você aplica uma rotação no objeto, aqui fica indicado qual que é a rotação que aquele objeto já sofreu. Quando você aplica essa rotação, essa posição dele vira a posição 0. Então, você pode usar aqui com Ctrl A, né? Você pode vir aqui e aplicar. Então, se eu aplicar a rotação, tá vendo? Ela foi para 0, ou seja, indica que ele não está rotacionado, mas, na verdade, comparado com o que estava antes, ele está. Mas a gente faz isso para que toda nova rotação seja guardada a partir daquele ponto. Tá? Tem casos onde isso é interessante, o caso da escala é 1. Tá? Então, ali ele indica a escala, mas, na verdade, ele considera que o objeto ainda é de tamanho 1. Então, você precisa aplicar a escala antes de fazer uma operação com modificadores, por exemplo. Que a gente vai ver depois, não precisa preocupar não. Beleza. Então, acho que eu já consegui falar sobre o suficiente de movimentação, tá? De objeto. Esse é o básico. E no próximo vídeo a gente vai começar a falar sobre edição de objeto, que é interessante, caso vocês peguem algum modelo da internet e queira editar ele antes de colocar no trabalho. Então, valeu, galera. Falou.